Olá, oitavo ano. Vamos iniciar a correção do PET 3, semana 1. A unidade temática: o mundo contemporâneo, o antigo regime em crise, os processos de independência nas Américas. O objeto de conhecimento: a Revolução dos Escravizados em São Domingo, 1791 a 1804, seus múltiplos significados e desdobramentos. O caso do Haiti. Então, a questão número 1. Tendo como apoio o seu livro didático, as informações aqui colocadas e, se possível, a internet, escreva as principais características da Ilha de São Domingos durante o período de colonização e realizado pelos franceses. Procure destacar o tipo de economia e as principais características da sociedade colonial. Então, a gente tem também esse mapa, da parte ocidental da Ilha de São Domingos, que pertencia à França, e a parte oriental pertencente à Espanha. E aí, quais são então, as características da economia e da sociedade colonial de São Domingos? A Ilha de São Domingos era produtora de açúcar, dependia muito da mão de obra escrava para a organização da produção desse produto, né? E além dos escravos, a sociedade era constituída pelos senhores de engenho e seus representantes, chamados de grandes blancs, e os quilombolas, também os mestiços e os libertos, chamados de afantes, certo? Então, essas são as características da sociedade da Ilha de São Domingos na parte colonizada pela França. Produção de açúcar e uma divisão social entre aqueles que eram os senhores de engenho, seus representantes, e brancos, sendo franceses, e a parte escrava ou de mestiços, ou de quilombolas, ou de libertos, certo? Que não tinham boas condições de vida. Aí a gente tem, uma imagem que representa uma luta, entre os negros e os brancos. Letra A. O que podemos observar na imagem apresentada? Descreva o cenário e as pessoas representadas. Aí a gente pode perceber uma batalha feita entre um exército francês bem armado e organizado e um exército de negros munidos de lanças de madeira. Um deles, um desses negros, segura o que parece ser uma cabeça de um homem branco, e os outros tentam esquivar do exército nos troncos da árvore. Letra B. O que provavelmente a figura representa? No meu entendimento, essa figura está representando as várias lutas, e disputas ocorridas na Ilha de São Domingos entre os negros e os franceses, o exército francês. Isso pelo fim da escravidão e também a libertação dessa ilha. Letra C. Quais grupos sociais estão representados na imagem? Como cada grupo se coloca para a luta? Então, a gente tem o exército francês, avançando sobre o exército rival, constituído de negros, E aí, esse exército francês bem armado, enquanto que o outro exército, constituído por quilombolas, escravos e libertos, todos eles negros e organizados de forma menos elaborada. Acontece que aparece, esses negros com lanças de madeira, alguns com roupas inadequadas para a luta, enquanto o exército francês está bem equipado. D. A Revolução Haitiana foi um marco na história da América. Escravizados e libertos se rebelaram contra a dominação colonial e a favor da igualdade de direitos entre negros e brancos. Qual movimento inspirou os revoltosos de São Domingos? Pesquise. Gente, o movimento que inspirou esses revoltosos foi a própria Revolução Francesa,
porque dentro dessa Revolução Francesa haviam os lemas liberdade, igualdade e fraternidade. Então, a partir disso, a população de São Domingos queria participar dessa revolução e se fazer igual àquela população francesa, querendo participar também dos movimentos políticos que ocorriam no país, certo? Então é a partir da Revolução Francesa que os ideais para a libertação do Haiti são organizados. Letra E. Quais eram os objetivos dos revoltosos? Então, os objetivos dos revoltosos eram a igualdade de direitos entre brancos e negros, o fim da escravidão e a independência da colônia. Número 3. A frase traduzida: Santo Domingo não existe, mas o Haiti ainda não existe, foi dita por um historiador com a finalidade de ilustrar as inúmeras dificuldades que deveriam ser enfrentadas pela nova nação sob o governo de Dessalines, que foi proclamado imperador do Haiti. Pesquise no livro didático ou, se possível, na internet, as principais dificuldades enfrentadas pelo Haiti logo após a proclamação de sua independência. Então, gente, após a proclamação da independência do Haiti, Dessalines tem logo de cara um conflito com outro general, Henri Christophe. E a partir disso, os dois dividem o território do Haiti entre norte e sul. E aí o que acontece? O sul se torna uma república com Dessalines e o norte uma monarquia com Henri. Isso ocorrendo em 1811. Além disso, e antes mesmo dessa divisão, a gente tem também a questão de uma sociedade totalmente arrasada por causa dos conflitos, E além disso, o que acontece? Nós temos essa população sem possibilidade de se reerguer, porque também acabou diminuindo a produção do açúcar e foi muito difícil, seria muito difícil a sociedade, a economia daquele local se reorganizar de tal forma a voltar a ser um grande exportador de açúcar. Então, gente, ficamos por aqui na correção da semana 1 do PET 3. Até a próxima!